Santo falando e fazendo através dele. Que o Senhor possa encher ele com a tua glória. Encher não, Jesus, transportar, porque eu creio que ele já está cheio. É o que nós te pedimos e agradecemos desde agora e para todo sempre, até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a igreja, Pai do Senhor. Amém. Eu já quero agradecer pela oportunidade de estar pregando. A gente vai dar a bênção do pastor. Eu creio que muitos aqui conhecem o pastor Marcos Neto, amigo do Guararantano. E o pastor mandou um abraço para todos da igreja. E como Deus é lindo, Deus confirma tudo. Foi como eu falei com o pastor, não deu naquela vez, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Não era para ser. Eu chegando aqui, o primeiro louvor Deus já confirmou. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Jonas. Culto de missão, poderia estar falando de Paulo, maior missionário, mas o Senhor quer falar de Jonas essa noite. Vou estar lendo alguns versículos do capítulo 1 e do capítulo 3. Aqueles cachorros de amém. Jonas 1, versículo. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clame contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros. Versículo 10. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabiam o homem que fugia de diante do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disse: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se levava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: Levanta-me e lance-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vós sobreveio esta grande tempestade. Versículo 15. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram voto. Deparou, pois, o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 3, seu verso 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e pregue contra ela a pregação que eu te disse. E levantou Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor, pois era Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que desfaria, e não o fez. Pode se sentar. Glória a Deus. Aqui eu preparei um tópico que vai falar. Isso é o que a Bíblia é que ninguém conta sobre fugir de Deus. Jonas não era rebelde, ele era profeta. Mesmo assim, decidiu fugir da presença de Deus. E aqui está. Você pode estar dentro da igreja e ainda assim fugindo do seu chamado. Muitos estão dentro da igreja, mas o Senhor está falando: faça isso, faça aquilo, fale minha palavra,
mas não estão querendo fazer, estão com medo. Em algum ponto, o Senhor observa e levanta outro lugar, mas o Senhor quer usar você nessa noite, o Senhor quer usar você nessa terra. No primeiro ponto, Deus manda Jonas ir a Nínive. Nínive era um povo muito ruim, difícil, violento, improvável. Jonas não foge por medo, foge por falta de amor pelas pessoas. Ele não queria que aquele povo fosse salvo. Quantas vezes ignoramos isso também? Quantas vezes fazemos igual Jonas? Mas não vai pregar a palavra porque nós não conhecemos a pessoa. Fala, eu não vou pregar para ela. Ela não merece. Não é problema meu. O Senhor manda outra pessoa, mas não é dessa maneira. O Senhor nos mandou nós vir falar, nós pregar a palavra do Senhor, porque Ele vai estar conosco, que é para nós pregar. Uma passagem também, eu me recordo em Atos 9, do 10 ao 16, a passagem de Saulo e Ananias. Saulo vai perseguir os cristãos, então vai ter encontro com o Senhor. E o Senhor vai deixar o cego. Então o Senhor vai levantar um profeta chamado Ananias e vai mandar ele ir para orar para Saulo, para tirar a cegueira dele. E Ananias vai falar, Senhor, mas foi Saulo que perseguiu o seu povo, que perseguiu os seus seguidores, porque o Senhor quer salvar ele, mas o Senhor vai falar, vai, porque a obra que eu tenho com ele, eu conheço o futuro dele. E é assim, o Senhor nos manda pregar, o Senhor nos manda falar do amor dele, mas muitas das vezes nós falamos, Senhor, não dá, nós conhecemos o passado e o presente, mas o Senhor diz, eu conheço o presente, o passado e o futuro das pessoas. Glória a Deus. Então a obra que o Senhor tem lá na frente, Ele sabe. Jonas desce para Jope, desce para o navio e desce para o porão. Está em 1 capítulo, no 2 ao 5. Toda a fuga de Deus é uma descida. A tempestade começa. Não só afeta Jonas, mas também todos ao seu redor. Quando nós não fazemos a vontade do Senhor, o Senhor nos manda a prova. Às vezes não afeta somente nós, afeta todo o nosso redor. E assim, quando você foge do seu chamado, a sua família sente, a sua igreja sente, e pessoas deixam de ser alcançadas. Por muitas das vezes nós deixamos de fazer a obra do Senhor, e nós achamos que o Senhor só vai pesar a mão em nós. O Senhor pesa a mão em nós, mas também as pessoas ao nosso redor sentem. A nossa família sente, a igreja sente, e pessoas deixam de ouvir a palavra do Senhor. Jonas é lançado ao mar, engolido por um grande peixe. Ali vem a virada. O peixe não era punição, era salvação disfarçada. Aquilo que você chama de problema é Deus te impedindo que você se perca de vez. Dentro de peixe, Jonas ora. Ele não ora quando Deus fala, só ora quando a dor chega. Quando Deus nos manda fazer a obra dele, muitas vezes nós não oramos, Senhor, me sustenta, me capacita, Senhor, me dê força, vai comigo. Mas nós teremos a luta vir, vai querer orar, Senhor, me tira dessa luta, Senhor, porque eu estou passando por essa luta, mas o Senhor nos mandou fazer a obra e nós não quis. Jonas finalmente obedece, a cidade inteira se arrepende. O maior avivamento da história veio de um profeta relutante. Deus não procura perfeição, Deus procura disponibilidade. E para o fechamento, quero que o irmão olhe para o irmão do lado e fale: você não precisa atravessar o oceano, mas precisa parar de fugir. Deus ainda está chamando para ir, para contribuir, para orar e para se posicionar. Aqui, somente quero que o Senhor tenha colocado no meu coração. Eu quero agradecer a oportunidade. Glória a Deus, amém? Palavra muito poderosa. A Bíblia nos ensina que não é muito falar. Deus, Ele é o objetivo. Ele nos tem chamado para viver de acordo com a sua vontade. E quantas vezes cada um de nós, eu estou me incluindo, estou dizendo nós
não nos acovardamos muitas vezes de tomar uma atitude que Deus está falando assim, ó, vai lá e faz. E a gente fica com medo. Aí o Espírito Santo me traz a memória agora que na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, está escrito 366 vezes: não temas, ou não tenha medo. É uma vez para cada dia do ano e uma mais para quando for ano bissexto. Então, o que Deus ele quer dizer? O medo não é de Deus. A primeira coisa que nós precisamos vencer é o medo. Quando a gente vence, Deus ele fala com Josué: não tenha medo, seja forte e seja corajoso. Ser corajoso é vencer o medo, porque nós como humanos todos sentimos medo. E quantas vezes nós não queremos fazer como Jonas, fugir do nosso chamado? Temos medo daquilo. Deus, o Senhor está pondo na minha mão, é muito grande. E nós não entendemos que um Deus muito maior do que aquele que Ele está pondo na nossa mão é que nos capacita. Se Deus está te chamando, ouça a voz de Deus, não resista a Ele. Amém? Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé para a gente fazer mais uma oração em favor do preleitor que prontamente aceitou o convite. Eu agradeço o irmão Carlos, um abraço também ao pastor Marco Aurélio, meu irmão em Cristo, que eu amo muito, em nome de Jesus. E vamos orar para que Deus venha tirar de cada um de nós toda timidez, todo medo, e venha nos encher do Espírito Santo que nos dá a ousadia e a coragem de, se preciso for, ir até a fornalha para provar que Deus é Deus, para mostrar que Deus é Deus na nossa vida. Às vezes é necessário a gente colocar no nosso coração de não se contaminar com os manjares do rei, como fez Daniel. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos dê discernimento, direção e coragem para agir. Amém? Oremos. Maravilhoso Deus, bendito e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando neste momento, Senhor, a Ti, e buscando a Tua face, pedindo a Tua misericórdia, que o Senhor venha derramar a virtude do Teu Espírito Santo, para nos encher e transbordar, dando ousadia, para anunciar a Tua palavra, para, meu Deus, apregoar o Evangelho da salvação, a verdade da Bíblia, mesmo que muitas vezes essa verdade não seja agradável aos nossos ouvidos, ou produza aflições neste mundo em que vivemos. Mas, meu Deus, que o Senhor venha nos dar força, que o Senhor venha nos sustentar com a destra do Teu poder. Pai Santo, eu peço que o Senhor venha agora derramar porção sem medida, recalcada e sacudida do Teu Espírito, da Tua presença sobre essa congregação, e tudo aquilo que não é Teu cai por terra, e tudo aquilo, Senhor, que o inferno tenta colocar para impedir o agir do Senhor nas nossas vidas, cai por terra agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Meu Deus, a Tua palavra nos ensina a orar uns pelos outros, porque todos nós somos necessitados. Não existe ninguém que tenha um título ou uma posição que seja algo suficiente. Todos nós estamos na posição de servos do Senhor, e como Teus servos, nós unidos numa só fé, clamamos pela Tua misericórdia. Cubra-nos com Teu sangue, Senhor, purifica-nos de todo pecado, nos ajuda, Senhor, a vivermos de maneira santa e agradável aos Teus olhos. Espírito Santo, meu Deus, dê, meu Pai, virtude para nós, para que nós possamos, Pai, verdadeiramente anunciar o Senhor da maneira que o Senhor deseja. Espírito Santo, não deixa que nós venhamos nos corromper, não deixa, Senhor, que nós nos deixemos influenciar pelas coisas deste mundo vil, que tenta a todo custo
afastar do Senhor, mas que a manifestação do Teu poder, Pai, conforme a Tua vontade no Seu tempo, venha a acontecer, trazendo avivamento, primeiramente em nosso coração, para que nós possamos também vivificar aqueles que estão à nossa volta. Eu quero orar também aqui, Senhor, pela neta do pastor Adilson, a irmã Andressa, que está passando por uma dificuldade. O Senhor é o Deus que pode resolver qualquer situação, e nós apresentamos ao Senhor a vida da Andressa. Que o Senhor, neste momento, Senhor, conforme a Tua vontade, para a glória somente do Teu nome, venha operar o milagre que ela necessita. Pai Santo, abençoa essa congregação, Senhor. Guarda, protege, livra cada um de nós. Eu oro, Pai, também pelos nossos líderes espirituais. Eu peço que o Senhor venha continuar sustentando e direcionando a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que o crescimento desse ministério aconteça, Senhor, para a glória do Teu nome. Pois hoje em dia é difícil encontrar ministérios que tem como soberana a Escritura Sagrada. Muitos vêm com muitos dogmas, com muitas outras situações humanas, mas que a palavra divina, inspirada pelo Teu Espírito, seja sempre a direção dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu aqui também quero, amém, graças a Deus, eu também quero aqui já agradecer a minha oportunidade de estar aqui hoje, agradecer primeiramente a Deus, que me tirou do tremedal de lodo, que me buscou no fundo de uma cela da prisão, e cumpriu na minha vida a sua promessa, que Ele disse que nos tira do charco de lodo e nos faz assentar com príncipes. E hoje eu tenho aqui ao seu lado filhos do Rei Jesus, príncipes do céu, que me acompanham também, me ajudam. Aqui meu pastor Ezequiel, a Bíblia diz para a gente honrar aqueles, dar honra aos que têm honra, né? E eu quero honrar aqui agora, né, o meu pastor Ezequiel, que desde quando eu cheguei aqui me recebeu muito bem, era ele um diácono, e hoje ele é um líder espiritual na minha vida, um homem que ora comigo, que ora por mim, que me ajuda quando eu preciso. E eu quero aqui louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus pela vida do meu pastor Ezequiel, pela vida da irmã Neide, que também tem mostrado tanto empenho, tanto esforço em fazer a obra do Senhor com tanta diligência, com ordem, com decência, às vezes até com um pouquinho mais de rigor, mas é necessário, porque a gente precisa realmente dar o nosso melhor para o Senhor Jesus, porque Ele é merecedor. E isso também é missão. Cada um de nós aqui temos uma missão, a missão de glorificar a Deus através da nossa vida. Tudo o que nós fazemos tem que ser para a glória do Senhor. A palavra de Deus nos ensina isso. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo para a glória de Deus. Então que nós possamos sempre exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, que é o único digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, as palmas que louvam o nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Pode sentar. Meus irmãos, o Espírito Santo falou conosco, muito nessa noite, mas que não seja só um culto, meus irmãos, porque se nós formos para o culto, vira rotina. Nós temos que fazer a obra do Senhor, procurar fazer a obra dele, ser digno, porque Jesus, ele veio aqui na terra como homem, para mostrar que nós também temos condições de chegar ao reino do céu, fazer a obra. Ele deu o poder do Espírito Santo para nós curar, como foi aqui o pastor Lerton falou, meus irmãos.